Boa tarde. Que a doce paz do Mestre Jesus se faça presente. É sempre uma satisfação, uma alegria esse nosso encontro nas tardes de domingo, onde aqui a gente recebe através do Evangelho de Jesus o consolo, o esclarecimento e esse aconchego que permeia com todos nós aqui nessa tarde. E para nossa harmonização, a nossa preparação, a gente vai fazer uma leitura do livro Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier. Esse livro, ele pertence à série Emmanuel. E nós vamos aqui comentar um pouco, né? O Emmanuel vai comentar um pouco um versículo da lição 115, intitulada A Porta. Em João, capítulo 10, versículo 7, diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E diz assim, Emmanuel: Não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto à mansidão e ternura para atingir o reino de Deus. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior, a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa cautela. Vamos memorizar essa palavra, cautela, na orientação a seguir. E aí ele desenvolve de forma maravilhosa. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas. Em demanda das pastagens que lhe competem, quando são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos. Vê que interessante, a ovelha tem o pasto dela, tem um pastor que cuida e zela dela, mas ela está de olho no pasto do vizinho. Se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender destrutíveis impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprevidência? Senhores de admiráveis patrimônio revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas. Então a primeira palavra que eu pedi para vocês guardarem, qual era? Cautela. E a segunda, disciplina. Disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Então vejam que fora a gente estudar o Evangelho, que fora a gente estar presente aqui,
nós temos que ter cautela e disciplina na nossa caminhada, para não cairmos nas dificuldades que o mundo nos apresenta. Vamos então unir nossos pensamentos, os nossos corações, agradecendo esta oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos de forma fraterna, na certeza que estão presentes também os benfeitores espirituais, os nossos mentores queridos, que possamos abrir nossas mentes, os nossos corações, para absorvermos de forma concreta os ensinamentos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos, para que ele possa, esses ensinamentos, calar fundo na nossa consciência e possamos fazer com que a nossa essência divina floresça, para que as coisas, para que tudo aquilo que é agregado ao amor, às virtudes, possam sanear as nossas dificuldades íntimas, substituindo assim o amor, a caridade, a mansidão, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Porque sabemos, Senhor, que somos criações de Ti. E que o nosso destino é encontrarmos a paz e a felicidade. Pedimos, Senhor, que os benfeitores ilumine a nossa irmã Maristela, para que ela ponha para todos nós o roteiro seguro para o seio de Deus nosso Pai. Isso posto, pedimos a permissão, a espiritualidade, aos mentores desse trabalho, a Deus nosso Pai e ao Mestre Jesus, para iniciarmos, dizendo, graças a Deus. O tema da tarde de hoje é a moral evangélica. A palavra à nossa irmã. Boa tarde a todos. Eu acho que minha voz está muito baixa. Boa tarde. Agora, eu acho que eu estava falando muito baixinho. É com muita alegria que estamos novamente nessa casa de orações, de divulgação do Evangelho de Jesus, que nós sempre somos tão bem recebidos quando adentramos a ela. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, no aprendizado do Evangelho de Jesus. Meu nome é Maristela Lima, faço parte da Fraternidade Espírita Missionário da Luz, a qual trago um abraço fraterno a todos vocês que fazem parte do Centro Espírita Moacir. E hoje o tema que nos foi pedido para abordar é a moral evangélica do Cristo, ou a responsabilidade de falar desse tema, como qualquer um outro, mas esse em especial que a gente vai falar do Cristo. Então, para a gente iniciar, o que é moral? Já que o tema é a moral evangélica do Cristo. É a regra do bom proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Fundamenta-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque estão cumprindo a lei de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 629. Então, moral é quando a gente faz o bem, é quando a gente se esforça a sermos homens de bem. E evangélica é referente ao Evangelho, é a fonte das verdades morais e religiosas, é fundamento da igreja cristã. E quando a gente fala em igreja, é a comunidade composta por cristãos, por todos nós que somos cristãos, que seguimos os ensinamentos do Cristo,
que forma um corpo social organizado. As casas espíritas é um corpo social, é uma sociedade organizada. É o roteiro do otimismo divino. E Cristo é o nosso mestre, é o modelo e o guia, é o nosso redentor. É aquele que traz esses ensinamentos, que trouxe todos esses ensinamentos para a gente seguir o caminho do bem, a sermos espíritos crísticos como ele. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, na introdução dos Espíritos, ele nos diz que Deus é único e Moisés é o Espírito que ele convidou em missão de torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também do povo pagão. Então, Moisés foi o primeiro escolhido, que é a primeira revelação, para nos trazer o Deus único e nos mostrar os ensinamentos. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao povo daquela época, que era ainda um povo muito, um povo semi-selvagem quanto ao aperfeiçoamento da alma. Eles não teriam compreensão, nós não teríamos compreensão naquela época. Por que eu digo nós? Porque somos espíritos eternos. Quem sabe, quantos de nós não vivemos naquele período? E não estávamos ainda com evoluídos suficientes para entender sobre o que Jesus depois nos trouxe. Então, precisava-se de um Deus ainda muito, muito duro, um Deus que não perdoa, exatamente por conta da evolução daquele povo, que era um povo ainda muito de natureza muito turbulenta e muito indisciplinado. Então, se precisava mostrar um Deus ainda muito, muito rígido, porque dessa forma a mensagem fosse compreendida, aceita e os costumes começassem a ser transformados. Só a ideia de Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidas se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. As leis morais, propriamente dita, revestiam um caráter essencialmente transitório. E nós ainda, muitas vezes, nos deparamos com colocações ainda de um Deus punitivo. Eu lembro, quando eu era criança, que minha avó, quando dizia para a gente, não corra, não suba muro, não faça isso. E quando a gente fazia e caía, ficava todo com o braço, as pernas raladas, ela dizia castigo do céu. Era Deus que punia. Ela estava dizendo que não fizesse. E muitas vezes a gente ainda escuta isso. Meu filho faleceu, foi Deus que quis assim. Mas será que foi Deus que quis? Meu filho nasceu com deficiência auditiva, por exemplo, mas foi Deus que quis. Foi Deus que quis que ele nascesse com deficiência, ou que uma pessoa falecesse, desencarnasse, ou fomos nós que pedimos? A gente costuma jogar toda a nossa responsabilidade a Deus. É Deus que quer dessa forma. E nós nos esquecemos da nossa responsabilidade quando nós reencarnamos e nós pedimos para vir daquela forma. A gente pede para passar por algumas provas, e quando a gente está passando por aquelas provas que são mais difíceis, a gente diz que Deus é injusto. Por que Deus está fazendo isso comigo? Se fomos nós mesmos que escolhemos aquelas provas, que estamos passando por determinadas situações. Se não foi numa vida pregressa, foi nessa vida. A gente, às vezes, come tanto doce, abusa tanto do chocolate, depois tem uma crise de labirintite,
depois a glicose sobe e a gente diz, foi porque Deus quis. Não. Foi meu livre-arbítrio. Fui eu que tive essa opção de comer doce demasiadamente e chegar com certa idade e a glicose subir e agora a gente não poder mais comer doce. Não poder, não. Disciplina e cautela, como o nosso irmão falou. Exatamente, como ele leu nos ensinamentos de Emmanuel. E o Espiritismo diz, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então eu poderia ter comido muito chocolate, mas não me convinha fazer isso. E as consequências hoje são exatamente as consequências do meu livre-arbítrio. A mensagem trazida por Moisés, ele tem dois tipos de lei, que é a lei de Deus, que ela é imutável, ela é invariável, mesmo que nós ainda não temos a compreensão dessa lei, ou algumas pessoas não tenham, mas é a mesma lei. Onde nós formos, é a mesma lei. E as leis civis ou disciplinares, como a gente falou anteriormente, era uma lei muito rígida para aquele povo que precisava. Era o olho por olho, dente por dente. Ele fez isso comigo, eu também faço. Que nós ainda temos muitos resquícios desse tempo. Porque muitas vezes, quando alguém empurra a gente vai e empurra. É o olho por olho e o dente por dente que a gente não pensa sobre isso. E essas leis disciplinares, elas vão se modificando com o tempo. Vai depender do grau de avanço de cada povo, de cada espírito. A gente lembra que o voto feminino, o primeiro país que instituiu o voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1893. Os Estados Unidos, a mulher podia votar desde 1920. E só em 1932, o Brasil instituiu o voto para as mulheres. Então, nós, mulheres, só podíamos votar a partir de 1932. Hoje em dia, a gente lembra da lei da Maria da Penha, que é uma lei que exatamente para que os homens não matem, não agridam as mulheres. Porque a gente ainda não está evoluído a esse ponto. Lei de trânsito. Por que multa em sinal vermelho? Porque a gente ainda não tem a compreensão que o sinal vermelho a gente tem de parar. Que a gente tem de respeitar os pedestres. Tem as faixas próprias para a passagem de um pedestre e tem muitas vezes um idoso, uma criança, uma pessoa ali querendo atravessar e os carros não param. Porque não somos adiantados o suficientes para parar e esperar que eles passem. Por isso que precisamos ainda de leis, às vezes rígidas. Aí a gente diz que o Brasil sempre tem um jeitinho brasileiro das coisas e se burla. Porque ainda não temos evolução suficiente para não burlar essas leis. Em outros países, se burla, vai preso, continua preso. E aqui sempre tem uma forma, uma brecha na lei para que se saia, para que não se puna. Quando Jesus veio, a segunda revelação, ele veio à Terra, ele veio desenvolver as leis de Deus. E assim adaptá-la ao grau de adiantamento da humanidade. Ele falou, no momento em que Jesus veio, para um povo que estava um pouco mais adiantado do que naquela época de Jesus, daquela época de Moisés. Ele trouxe ensinamentos através de parábolas exatamente para que o povo compreendesse. E eu digo o povo e os espíritos, porque as parábolas de Jesus que ele nos trouxe serviu para o espírito que nós éramos, o espírito que nós somos e o espírito que nós seremos. Porque ainda não compreendemos tudo que Jesus falou. E Jesus veio desenvolvê-la e adaptá-la ao grau de adiantamento desse povo. E é o que se nos depara nessa lei,
o princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo, que é a base da doutrina de Jesus, que é a base da doutrina espírita. O respeito ao próximo, o respeito a nós mesmos e o respeito a Deus em primeiro lugar. E continua um espírito israelita nos dizendo que o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores ao que hoje se habita. E isso a gente já está vendo quando a gente escuta tanto a transformação que a terra está passando. A gente está passando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E a partir do momento que a gente vai modificando, o orbe vai modificando. Kardec já nos disse que isso é a lei do progresso. Nós precisamos evoluir. Qual é a finalidade de nós estarmos nesse orbe? Evoluirmos. E como é que a gente consegue evoluir? Seguindo os ensinamentos de Jesus, nos tornando homens de bens, do nosso modelo e do nosso guia. E a partir daí a gente começa a evoluir. E o nosso orbe vai evoluindo também. De forma natural, há essa evolução. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Se nós pensarmos que alguns anos atrás a gente não fazia reciclagem, quando a gente ia para o supermercado, nós pegávamos muitas bolsas para botar poucos ingredientes dentro, e hoje o que é que nós fazemos? Pelo menos uma grande maioria. Leva já a sua bolsa, coloca os alimentos e leva para casa, para não estar usando tantas bolsas plásticas. Isso já é uma evolução, isso já é um crescimento nosso, a nossa evolução, e o orbe também está evoluindo, vai modificando. Ele veio trazer uma outra verdade. Jesus, né? Ele veio trazer uma outra verdade fundamental à compreensão da existência. Ensinar os homens que a verdadeira vida não é a que se transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Jesus, ele veio nos mostrar que a verdadeira morada, como ele mesmo disse, na casa do meu pai tem várias moradas, que não só tem o orbe terrestre, que tem outras moradas para nós irmos. E que a partir do momento que a gente vai evoluindo, a gente vai para essas outras moradas. Ele, na conversa com Nicodemos, Nicodemos perguntou: como é que eu posso viver novamente? Voltar ao ventre da minha mãe? Não, porque o corpo é do corpo, mas o espírito é do espírito. Esse corpo só vem uma vez, mas o nosso espírito é um espírito eterno, que já veio de muitos anos, de muitas encarnações passadas, e muitos de nós ainda vamos passar ainda muitas encarnações para chegar a espíritos crísticos. Aí tem gente que, quando a gente fala nos espíritos crísticos, aí diz: mas a gente ser igual a Jesus? Como assim? Ser crísticos? Sim. Jesus foi criado simples e ignorante. Nós fomos criados simples e ignorantes. Jesus passou pelo processo dele de adiantamento até chegar em espíritos crísticos. E ele nos disse: vocês vão poder fazer o que eu faço e muito mais. Porque nós vamos nos desenvolver e evoluirmos e sermos também espíritos crísticos. Aí vai pensar: depois que eu for espírito crístico, eu vou ficar numa boa. E Jesus ficou. Jesus, que é o governador do orbe, veio aqui. Ele sofreu, ele nos ensinou. E um dia todos nós também vamos dar os nossos exemplos. Como nós já damos com as nossas limitações, e vamos dar muito mais quando formos espíritos
crísticos. E Jesus, citando João capítulo 14, versículo 26, Jesus disse: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí vem o Espiritismo, a terceira revelação. Não mais como só homem, como Moisés e como Jesus, mas agora veio com a pleia de espíritos para nos fazer entender, conhecer o que Jesus tinha dito, porque nós ainda não conseguimos entender. E o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas, algumas passagens do Evangelho, e a gente fica pensando, o que é que Jesus quis dizer? Aí vem o Espiritismo, ou Kardec, ou então a Pleide, que está junto dele, como Emmanuel, ou André Luiz, entre outros, que vai nos esclarecendo, tirando esse véu dos nossos olhos, da não compreensão, para a gente compreender o que ele disse. Uma das passagens que me chamou mais a atenção foi do filho pródigo. Quando eu vi essa passagem, e depois que eu entrei no Espiritismo também, que eu escutava, eu só vi o lado do filho que pediu tudo o que era material ao pai, disse, eu quero tudo que me pertence, a minha herança, e foi ao mundo. Conheceu o mundo, gastou tudo, e depois que tinha gasto tudo, que não tinha mais o que comer, pensou no pai e disse, eu vou voltar para casa, porque lá, até os empregados do meu pai, as pessoas que trabalham para ele, têm pão, têm um alimento, e eu não tenho. E eu ficava, mas que filho, porque pediu o que era dele e foi embora. O outro não, o outro ficou lá, né, trabalhando com o pai. Então, para mim, a princípio, era esse filho que era o ruinzinho. Mas aí depois vem o Espiritismo para nos orientar com relação a isso. Se a gente for fazer uma comparação ao mundo material que nós vivemos, nós somos aquele filho que a gente quer muitas coisas materiais, quer viver somente o mundo material. Quantas vezes a gente deixa de ir para uma casa espírita? Aí eu vou dar o exemplo de ontem, porque teve o jogo do esporte, e é um jogo de final de campeonato. Quantas vezes a gente não deixaria de não assistir o jogo do esporte para ir para uma casa espírita? Preferia estar com os amigos lá, tomando uma cervejinha, bebendo, comendo, ou tomando um refrigerante, mas assistindo o jogo. E hoje o que é que nós fazemos? Deixamos o jogo lá, a gente vai para casa espírita, a gente trabalha lá em qualquer função que nós tivermos, ou assistindo só a palestra, e depois voltamos para a nossa casa. Então nós somos também aquele filho que deixa. E a gente esquece, a gente não tinha aquela compreensão, o Espiritismo nos mostra que aquele filho depois, ele caiu em si, ele disse que estava errado. E ele voltou para a casa do pai, e o pai é Deus. Ele disse, realmente, essa vida material não me traz nada. Aí o filho que ficou, é aquele filho egoísta, que ficou porque tinha a obrigação de ficar com o pai, que depois achou ruim porque o pai fez alguma coisa pelo outro filho, porque matou um cordeiro para festejar, e ele disse, você nunca me deu um cordeiro. E quantas vezes nós somos esses filhos egoístas, que não entendemos o que Jesus falou, que não entendemos o que Deus quer de nós, e somos tão egoístas. Quantas vezes nós não fazemos alguma coisa simplesmente porque alguém está vendo? Aí eu tenho de ir para o centro hoje porque seu Luiz está lá e ele tem de ver que eu fui ao centro. Qual é a nossa responsabilidade? Estamos simplesmente jogando essa responsabilidade para o outro? Não temos a responsabilidade de seguir o Evangelho de Jesus? Jesus
tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. E o interessante é que ele diz, o ser humano, o ser humano, todos nós, precisamos evoluir em conhecimento. Será que esse conhecimento que Jesus falou é o conhecimento dos ensinos, de fazermos uma faculdade, acadêmicos? Será que precisamos ter esse conhecimento acadêmico? Ou será que esse conhecimento que Jesus tanto falou é o conhecimento dos seus ensinamentos? Conhecer e praticar. Será que uma pessoa que não estudou nada, dita analfabeta, ela não tem conhecimento? Ou ela pode ter um conhecimento de Jesus na prática do bem muito maior do que aquele que fez faculdade, que fez pós-graduação, que estudou no exterior, mas chega e diz, eu sou o melhor. Não falo com ele não, porque ele está abaixo de mim. Foi esse conhecimento que Jesus? Porque esse outro, ele não tem conhecimento nenhum de Jesus. Ele não pratica o que Jesus ensinou. Ele pode até ter ouvido falar de Jesus, mas não conhece Jesus. E o Espiritismo, ele nos convida a realmente conhecermos Jesus, a praticar. Não adianta nós dizermos que vimos para cá e não praticar o que Jesus nos diz. A nossa responsabilidade é muito maior, como Kardec nos diz, quando temos o conhecimento. Se conhecemos, nós somos mais responsáveis por nossos atos e nossas atitudes. E quando ele fala em moralidade, aí a gente lembra o que a gente falou anteriormente, que moralidade é a regra do bom proceder. Quando Jesus diz que precisamos dessa moralidade, é sermos homens de bem. O Cristo veio trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados, singelos, para viver a intensidade das suas lições sublimes. Jesus, ele falou em praça pública. Ele não precisava de templos suntuosos, grandiosos, para ele falar. Jesus, ele reunia o povo nas praças. Ele subia nos montes e as pessoas ficavam escutando o que ele falava. Mas Jesus não subia no local mais elevado, não era para se mostrar, para dizer, eu que estou passando os ensinamentos. Ele subia exatamente para propagar mais a sua voz. Que muitas vezes a gente pergunta, por que tantas pessoas escutavam Jesus? Naquele tempo, o silêncio era bem maior. As cidades eram pequenininhas. O mar eram próximas, as cidades eram próximas do mar. Jesus ficava nas barcas e o povo na areia. E vinha um vento contrário e propagava a voz de Jesus. E essa voz de Jesus deve ser propagada até hoje. Porque esse vento que traz é exatamente as nossas consciências e o nosso coração. E a gente está escutando sempre a voz de Jesus em tudo aquilo que nós vamos fazer. E pensarmos, será que Jesus faria isso? O que ele diria se me visse fazendo determinada coisa? Jesus, ele tem por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Exprimir todos os seus pensamentos. Por isso que ele dizia que toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancado. E quando Jesus falava dessa forma, era uma mensagem muito luminosa. E ele combatia severamente as práticas exteriores do judaísmo, as leis antigas. Ele sempre pregava a tolerância e o perdão.
Jesus dizia que não precisávamos aparecer, não precisávamos fazer uma oração com arautos tocando as trombetas para mostrar que eu estou orando ou que eu estou num gasofilácio jogando as moedas, com muitas moedas para todo mundo ver e escutar. Mas ele diz que nós façamos com os nossos corações, que façamos sem que o outro precisar saber, sem mostrar ao outro que estamos fazendo. A mensagem cristã, ela causa impacto por ser límpida e cristalina, livre de fórmulas iniciáticas ou de manifestações de culto externos. E o Sermão da Montanha foi o maior código moral e ético que Jesus nos trouxe. E não é à toa que Gandhi, de uma religião completamente diferente, morando num local completamente diferente, disse que se todos os livros do mundo se acabassem, mas ficasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. De tão grandioso que foi o ensinamento de Jesus. E muitas vezes nós não paramos nem para perceber o que Jesus nos tem dito a cada momento. A mensagem cristã nos esclarece que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo. Que não adianta a gente só falar como divulgador do Evangelho de Jesus, dentro da doutrina espírita, não adianta a gente chegar e falar sobre Jesus e a gente não praticar. Não adianta nós, como cristãos, conhecedores dos ensinamentos de Jesus, praticando o que Kardec nos tem descortinado sobre a nossa existência aqui nesse orbe, e não praticar o que Jesus nos disse. E não fazer exatamente o que ele pediu para que nós fizéssemos. E nós podemos refletir: o que estamos fazendo com todos esses ensinamentos? A gente costuma criticar o outro sem lembrar que essa crítica serve para a gente mesmo. A gente julga, mas o julgamento primeiro tem de ser nosso. Muitas vezes a gente julga o nosso irmão por alguma coisa que ele tem feito e nós fazemos da mesma forma. Mas para a gente sempre tem uma desculpa. E Jesus disse: não julgai para não seres julgados. E quando Jesus fala não julgai para não seres julgados, não é o outro que vai fazer esse julgamento, não. Somos nós mesmos, quando nós desencarnarmos, ou até mesmo, muitas vezes, que a gente pensa que só é no futuro, mas a gente é próprio, os nossos julgadores. Quantas vezes nós não fazemos alguma coisa e a nossa consciência, depois de 1 hora, depois de meia hora, depois de um dia, de 10 dias, eu não devia ter feito isso. Não é o outro que está nos julgando, somos nós mesmos. A responsabilidade é nossa. A gente não pode querer transmitir essa responsabilidade e passar essa responsabilidade para o outro. Porque nós temos de ter consciência que somos nós mesmos que fazemos o nosso dia a dia, que construímos o nosso dia a dia e construímos a nossa evolução. E Kardec, ele nos traz, quando ele fala do aperfeiçoamento a si mesmo, aí a gente lembra de Joana de Ângeles, quando ela fala da autoiluminação, da ampliação da consciência, e quando ela diz ampliar as nossas consciências, é dizer que nós nos conheçamos, que nós percebamos aquilo do nosso dia a dia, os nossos comportamentos. E que lição melhor do que a que a Santa Agostinho nos trouxe? No Livro dos Espíritos, na questão 919,
quando ele diz: pergunta a ti mesmo o que fizeste naquele dia. Quando fores dormir, encosta a cabeça no travesseiro e pergunta: o que foi que eu fiz para com Deus, para com meu irmão e para comigo mesmo? Porque muitas vezes nós fazemos muito contra nós mesmos, sabotamos também a nós mesmos. Então a gente precisa se conhecer, para a gente dar o passo desse melhoramento. A gente precisa à noite, durante um tempinho em nosso quarto, que ninguém precisa saber, a gente se despir desses pensamentos e realmente pensar: o que foi que eu fiz? Ou, como diz Kardec também, numa passagem do Evangelho, que agora não lembro qual é, que diz que a gente se coloque diante de um espelho e repasse tudo o que a gente está fazendo e pense: se fosse alguém fazendo isso, qual seria a minha conduta? O que eu pensaria se visse alguém fazendo isso que eu estou fazendo? Será que eu ia dizer: ele está ótimo, vamos fazer e seguir em frente? Ou a gente ia criticar e dizer: isso eu não quero fazer? E é a partir desses pensamentos, que muitas vezes nós não fazemos, que nós vamos nos conhecendo, que nós vamos pensando naquilo que podemos melhorar. Às vezes, a espiritualidade também manda aqueles nossos irmãos para dar um toque para a gente. Porque a crítica, o julgamento, ele também pode ser feito. A crítica a um irmão pode ser feito a partir do momento que seja para melhorar o outro e não para rebaixá-lo. A gente pode chegar para alguém e dizer: por que tu estás tomando essa atitude? Tinha uma moça, na época, que era muito ranzinza, muito grossa, muito... Não, a seriedade, que já andava de cara emburrada e tudo dizia de forma grosseira. E que uma amiga, uma vez, comprando pitomba, o rapaz disse... Ela perguntou: quanto é a pitomba? Ele disse: 1 é 3, 2 é 5. Quero o mesmo. Aí a amiga disse, aí ele: não, tá certo. Ela pagou, aí a amiga disse: precisava disso, dessa grosseria. O rapaz só estava dizendo que eram 2 por 5, que você iria economizar se quisesse comprar 2 cachos. E ela fez a autoanálise: realmente, para que ser assim? Vamos amenizar as situações, pensar, contar até 10 antes de falar no impulso e dizer: eu vou falar grosseiramente? Não. Contar até 10. E não, eu só quero 1. Também não precisa chegar: não, querido, meu amor, eu só vou querer 1 mesmo, só embale 1 para mim. Mas a gente pode ser, de uma forma mais amena, dizer: não, eu só vou querer 1 mesmo. E não. Então é isso que Kardec, que a espiritualidade, que Jesus nos convida a fazer essas reflexões e a gente perceber onde é que a gente está errando. Por que eu estou tomando essas atitudes? Por que eu preciso ser dessa forma, se Jesus me ensina de outra forma? Se Ele me diz: amai os vossos irmãos, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo. Ela queria que as pessoas tratassem bem, mas ela não estava tratando o outro bem. E foi a partir daquele momento que houve a transformação. Jesus, ele veio mostrar também que o desdobramento, as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Ele veio mostrar que somos espíritos imortais. E o cristianismo é a síntese em simplicidade e luz de todos os sistemas religiosos mais antigos. Expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. O cristão verdadeiro somos todos nós que somos cristãos, que seguimos os ensinamentos de Jesus. Deve buscar, antes de tudo,
o modelo nos exemplos de Jesus, do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual. E a gente escuta tanto o que Jesus nos disse, por que não parar e praticar? Aí alguns dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, que se a gente fosse falar de todos os ensinamentos, iria ser dias e dias falando sobre cada um dos seus ensinamentos, mas alguns desses ensinamentos que Jesus nos trouxe. A humildade. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Por essa razão, afirmou Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus, ele não só se mostrou humilde nesse momento, no momento do nascimento. A gente lembra também, no momento do martírio de Jesus, da crucificação, a humildade que Jesus aceitou tudo aquilo. Jesus, como espírito crístico, na primeira bofetada que ele levou, ele poderia ter se saído, ele poderia ter chamado uma pleide de espíritos para tirar todos aqueles dali. E ele não disse um ai. Ele recebeu uma coroa de espinhos e não reclamou, para nos ensinar a humildade. E às vezes, uma pessoa, por um pouquinho só, por um pisão de pé, por um empurrão, porque não ter visto ou porque desequilibrou, a gente já toma uma atitude tão brusca, empurrando, jogando a pessoa do lado. E Jesus passou por tanta dificuldade sem reclamar. E a gente passa pelas nossas dificuldades porque nós pedimos e nós reclamamos. Tudo o que nós passamos por nós mesmos, porque nós pedimos para passar isso. Ou numa vida passada ou nessa, que são os nossos atos que nós passamos por determinados aspectos, né, de nossa vida. Jesus veio trazer a lei do amor. O amor, ele resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quanto mais progresso nós alcançamos, nós temos mais amor. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. E quando a gente fala amor, que Jesus falou, é esse amor ágape. Quantos de nós ajudamos alguém ou somos ajudados e sentimos esse sol interior, uma vibração de amor por ter ajudado ou por ter recebido uma ajuda? Ele não fala desse amor egoístico que nós temos, que achamos que tudo é nosso, a nossa posse. A gente diz o meu marido, a gente não diz a pessoa que nós escolhemos para evoluirmos. O espírito que a gente planejou para estarmos aqui, para aprendermos. A gente diz o meu filho, mas a gente não diz, é o espírito que pediu e que a gente aceitou para vir juntos, para a gente ensinar e para a gente aprender. O meu pai e o meu que é possessão. É do mesmo jeito que a gente diz o meu carro. A gente coloca o amor como um posse. E o amor de Jesus não era posse, era pleno. Será que a gente vai atingir esse amor pleno nessa encarnação? Não. Mas a gente pode começar a se esforçar a ter o amor que Jesus nos ensinou, nos doando, ensinando, aprendendo, sendo humildes. Jesus nos trouxe amor e justiça de Deus.
O amor é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine, estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. É o que a gente tem falado da responsabilidade que nós temos. Aí a gente vai lembrar da passagem de Jesus com a mulher adúltera. A gente não vai falar de toda a passagem, mas no final, quando perguntaram a Jesus se era para apedrejá-la, seguir a lei de Moisés, ele disse: aquele que tivessem pecados, que atire a primeira pedra. E os mais velhos soltaram suas pedras e começaram a sair, e os mais novos também, porque os mais velhos viram a responsabilidade que tinha nesse julgamento. E o interessante, que a espiritualidade maior nos orienta, que Jesus, ele tinha sim, era o único que tinha condições ali morais de condenar aquela mulher, mas ele não fez. E ele passou a responsabilidade para o outro. Jesus disse: aquele que tivesse em pecado. Então a responsabilidade de cada um. E depois ele pergunta: mulher, alguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Ele deu a responsabilidade a cada um. E a responsabilidade também à mulher adúltera, para que ela fosse e não pecasse mais. E conta a Amélia Rodrigues que ela foi, conversou novamente com Jesus à noite e seguiu sendo uma propagadora da Boa Nova de Jesus. Então Jesus, ele deixa a responsabilidade conosco, que é o nosso livre-arbítrio. Nós queremos seguir Jesus verdadeiramente? Nós estamos dispostos a segui-lo? Ou somente dizer: eu estou seguindo Jesus, eu sou espírita, mas sem responsabilidade nenhuma? Qual é o nosso papel aqui no mundo? Jesus falou da fidelidade a Deus. Ensina-nos, Jesus, que a primeira qualidade a ser cultivada no coração, acima de todas as coisas, é a fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus é também sinônimo de amor. É o princípio basilar da doutrina de Jesus, é o amor. E ele nos ensina o amor ao próximo. O amor aos semelhantes é um dos princípios basilares do cristianismo, incessantemente exemplificado por Jesus. Ele ensinou em todo momento: se alguém diz que ama a Deus, mas tem ódio ao seu irmão, é um mentiroso. Aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Está lá em João capítulo 1, versículo 4. Se a gente não ama nosso irmão que está próximo da gente, como a gente vai amar a Deus que a gente não vê? Que a gente só sente. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse amor que Jesus nos convida a cada momento. A sermos verdadeiramente irmãos um dos outros. É por essa razão que Jesus indica quais são os mandamentos mais importantes da sua doutrina. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Jesus fala também do reino de Deus. Ele diz que o caminho para o reino de Deus não é largo, é amplo e nem é fácil. Contudo, é estreito e difícil.
Um instrumento para a sua realização é o amor a Deus e ao próximo, tanto quanto a si mesmo. Um amor total, universal, paradoxalmente, uma extensão modificada do egoísmo. Jesus diz que para a gente chegar ao reino de Deus, que o reino de Deus está também em nossas consciências, não é tão fácil. É muito mais fácil, como a gente deu o exemplo passado, a gente ficar assistindo um jogo, a gente dizer, ir para a campanha do quilo da casa, que é no domingo de manhã, não. É muito melhor ir para a praia, ou é melhor dormir até mais tarde, porque eu já trabalho tanto. Mas não, nós temos também de ter esse compromisso do melhoramento, porque o melhoramento é individual. A gente não pode se melhorar pelo outro. A gente pode sim dar os exemplos para que o outro, através dos exemplos, se modifique. Como nós temos o nosso modelo e nosso guia. O nosso exemplo maior que é Jesus. Jesus nos fala da necessidade do perdão, que é tão difícil. E Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E nós estamos perdoando 7 vezes? Ou estamos simplesmente dizendo, não quero, eu perdoo, mas ele não chega junto de mim não, porque se ele chegar, eu dou um empurrão que ele chega até Surubim, minha cidade, do Recife, do empurrão. O perdão, a gente não vai conseguir ter o perdão pleno agora, o esquecimento das faltas. Mas a gente pode minimizar. Eu perdoo, eu não quero mal à pessoa. Porque a gente fala, a gente diz que perdoa, mas a gente quer que o outro perca tudo. Eu perdoo, mas ele fez isso comigo, ele devia pagar dobrado. Isso realmente é perdão? Ou temos a evolução já de dizer, eu perdoo. Ele fique lá no canto dele, eu no meu canto, eu não quero o mal dele, se ele vier falar comigo eu falo, eu ajudo ele no que for possível. Mas eu não esqueço ainda, porque somos ainda, pelo menos eu, ainda espírito que não tenho essa evolução de perdoar e de fazer o esquecimento como Jesus nos ensinou. Estou tentando, mas ainda não tenho. E Jesus nos traz o valor da oração. Ele nos ensina como orar. Ele nos diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. E quando a gente ora, a gente faz essa ligação de coração, de alma ao Pai maior, a Deus. É a aproximação que nós temos de Deus na oração. E será que nós estamos simplesmente repetindo palavras sem pensar naquilo que nós estamos dizendo? Essa foi a oração que Jesus nos ensinou. Mas podemos orar no fundo do nosso coração, pedindo, agradecendo ao Pai maior. Simplesmente com 3 palavras. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui. Obrigado pelas dificuldades que eu passo, que essa é uma forma de aprendizado. Geralmente a gente reza o Pai Nosso sem pensar nas palavras que Jesus nos ensinou e no final a gente diz, mas tira esse problema que eu estou. A gente não agradece, porque essa é uma forma do nosso aprendizado. E a gente quer tudo de mão beijada. A gente pede tantas dificuldades para o aprendizado e quando nós temos essas dificuldades, nós queremos que qualquer pessoa as tire ou simplesmente a gente fica de braço cruzado esperando que ela passe. Não, a gente precisa lutar para que ela passe da melhor forma possível. Não é simplesmente esperar. É a gente pedir a Deus a força, a compreensão,
para que a gente possa modificar. Então, meus irmãos, sabedores que somos, que Jesus nos trouxe o código moral a ser seguido, não percamos tempo, pois a melhor reencarnação é essa. Esse é o melhor momento para a gente modificar. Nós podemos começar hoje mesmo, agora, olhando para o nosso vizinho e dando um sorriso. Às vezes é o único sorriso que o nosso vizinho tem. Às vezes a pessoa vem para o centro com tantos problemas e só uma pessoa olhar e abrir o sorriso já dá um ânimo para passar aquelas dificuldades. Então comecemos agora mesmo e sejamos verdadeiramente discípulos do nosso Mestre Jesus, o nosso modelo e o nosso guia, através da divulgação e da prática do seu Evangelho. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre.